A primeira mulher impressionista. Consegue imaginar como era difícil, no século XIX, ter uma combinação tão impossível? Nós já vimos juntos como até mesmo os homens impressionistas, mesmo vindos de famílias ricas, enfrentaram dificuldades incríveis para se destacar. E o que dizer de uma mulher quando o mundo era dominado por homens? E agora eu vou contar tudo para vocês. Bertha Morisot nasceu em 1841, no mesmo ano que Renoir. Um ano depois de Claude Monet e 9 anos depois de Edouard Manet. Depois de Claude Monet e 9 anos depois de Edouard Manet. Com quem ela terá uma relação extremamente complicada e que se tornará seu mentor, guia no mundo da arte e, ao mesmo tempo, seu torturador pessoal, inalcançável a um braço de distância. Ela nasceu em família aristocrata e tinha 2 irmãs mais velhas, Yves e Edma. Eles moravam nos arredores de Paris. Passy e toda a família de Bertha era apaixonada por arte. Aos 16 anos, seus pais a matricularam, junto com Edma, em aulas particulares de desenho. Praticar arte, assim como qualquer forma de delicadeza, era altamente incentivado para jovens moças solteiras naquela época. A jovem devia desenvolver seu lado estético, praticar música, desenho, canto e outras atividades leves consideradas apropriadas para moças, preparando-as para o casamento. Porém, mulheres da alta sociedade não atuavam profissionalmente nessas áreas. Uma mulher não podia receber uma educação artística completa, pois o curso sempre incluía o desenho de modelos nus, e a presença de uma mulher decente no mesmo ambiente que um homem nu era considerada totalmente inaceitável. Por isso, só restaram aulas particulares e cursos de belas artes. Após o casamento, as jovens artistas deviam priorizar a família, o marido e tarefas domésticas. Pintura, música e canto podiam permanecer apenas como hobbies, demonstrados aos convidados nas recepções como forma de entretenimento. Por isso, a família sempre incentivou Bertha e sua irmã a pintar, tendo em mente o cenário bastante esperado de que as brincadeiras cessariam após o casamento. Seus mentores foram o artista neoclassicista Geoffroy Alphonse Chocarne, pintor da escola de Dominique Ingres, e mais tarde Joseph Menoua Guichard, que as irmãs encontraram por conta própria após atingirem certo nível de habilidade. O último, ao perceber imediatamente o talento das irmãs, considerou seu dever alertar a família sobre as possíveis consequências. Com o talento natural de suas filhas, meus ensinamentos farão delas verdadeiras artistas, não apenas artistas de salão. Você entende o que isso pode significar? Isso será revolucionário, eu diria até catastrófico, em um ambiente tão burguês e elitista como o seu. Você tem certeza de que não vai se arrepender do dia em que deixou a arte entrar na sua casa, que é uma residência respeitável e pacífica? Você percebe que a arte pode influenciar o destino de suas 2 filhas? As palavras dele serão proféticas, mas só para uma das irmãs. Guichard colocou as garotas no Louvre como copistas, onde aprimoravam suas habilidades e ganhavam dinheiro. Só isso já era incomum? Moças e mulheres da alta sociedade só podiam trabalhar em áreas muito restritas, como magistério ou educação, ligadas ao cuidado familiar. O trabalho físico era totalmente proibido, e o ideal era que a mulher se dedicasse apenas à família ou à preparação para o casamento, sem trabalhar. Até meados do século XIX, a profissão de artista era exclusiva dos homens. Raras mulheres ousavam atuar profissionalmente. Assim, as talentosas irmãs Morrison decidiram seguir esse caminho, uma por toda a vida, a outra só até o casamento. Edma, a mais velha das 2 irmãs, segundo muitos contemporâneos, possuía mais talento e habilidade do que Bertha. Mas foi ela quem seguiu as regras e, em 1879, após o casamento, abandonou essa atividade, permanecendo apaixonada pela pintura até o fim da vida. Em 1863, as irmãs já estudavam com Jean-Baptiste Corot, que foi o único a permitir sua presença em sessões ao ar livre, no plein air. Naquela época, esse tipo de pintura era experimental, pois a maioria dos artistas pintava em ateliês. Esse estilo de Corot dificultava seu reconhecimento acadêmico. Mas as irmãs queriam muito dominar essa técnica. As jovens artistas passaram o verão de 1863 entre Pontoise e Auvers, no rio Oise, pintando paisagens. Com o entusiasmo de neófitos, elas iam trabalhar cedo todas as manhãs e seguiam o conselho de Caro. Era preciso trabalhar firme e perseverar, sem pensar muito em papai Caro. A própria natureza é o melhor conselheiro.
Desde 1864, aos 23 anos, Bertie e as irmãs enviam paisagens ao Salão de Paris e logo são aprovadas. Não encontrei informações sobre como elas conseguiram entrar lá, considerando a seriedade do concurso, mas suspeito que para artistas de famílias aristocráticas isso era muito mais fácil. Berta e Edma vão expor em cada salão. Edma até se casar e Berta até 1873, quando ela conhecer os artistas da nascente Sociedade de Pintores Rebeldes, que em breve seriam ironicamente chamados de impressionistas. Em 68, durante uma sessão de cópia no Louvre, Berta Morisot conhece Edouard Manet, cuja fama escandalosa se espalhava por todo o Paris desde 1863, com seu polêmico Almoço na Relva e a chocante Olímpia. Assista ao meu vídeo sobre ele para ter uma visão completa. Não vou me repetir aqui. Manet se surpreendeu com a dedicação e seriedade das duas jovens à pintura, algo incomum para moças que viam a atividade só como passatempo naquela época. Berta era muito bonita, e ela e Manet iniciaram uma conversa cheia de flertes que logo virou uma grande, porém complicada amizade. Manet frequentemente usava Berta como modelo em suas pinturas, especialmente no famoso Varanda e em vários retratos, talvez mais do que qualquer outra mulher. E isso, né, claro, geraria muitos boatos sobre o caso amoroso deles. Morisot era considerada uma mulher fatal que partiu o coração de Manet, e a prova disso seriam os inúmeros retratos. Embora seja bem sabido que Berta sempre posava na presença de sua mãe. Sim, para uma mulher solteira era considerado vergonhoso ficar sozinha com um homem, e até mesmo para posar para um retrato era necessário ter uma acompanhante, papel que era desempenhado pela mãe da artista. Sim, uma jovem mulher não podia sair sozinha de casa, precisava de acompanhamento. E Manet virou mentor e ídolo de riso, sendo um guia tanto no mundo da arte quanto dos artistas. A amizade com Manet deu a Bertie um passe para as reuniões dos jovens pintores, que naquela época ainda se chamavam de irreconciliáveis, e que em breve formariam o núcleo dos impressionistas, contagiando Morisot com suas ideias. Eles estavam insatisfeitos com o conservadorismo da Academia de Belas Artes, que dificultava a entrada de novatos no Salão de Paris. Naquela época, o Salão de Paris era o único local onde um jovem artista podia expor, ser visto pelo público e críticos e alcançar fama. Manet e Morisot eram do mesmo círculo e logo suas famílias se tornaram amigas. Na casa dos Morisot, almoços às segundas tinham a presença frequente de Manet. Morisot admirava as obras de Manet e sua personalidade. Ela praticamente o venerava, mas da parte dele a atitude era mais condescendente. Ele não levava a sério mulheres artistas, certo de que logo ela teria que desistir disso. Então por que perder tempo com isso? Logo após conhecer Morisot, ele escreve para seu amigo Fontaine-Latour: "A senhora Morisot é encantadora, pena apenas que elas não sejam homens." Mas muito tempo depois, quando Morisot já for uma artista reconhecida, Manet vai afirmar que tudo isso só aconteceu graças a ele. E em parte isso será verdade, mas apenas em uma parte muito pequena. Como você pode ver, mesmo entre homens extremamente progressistas, que eles próprios sofreram com o conservadorismo da sociedade, a atitude em relação a uma mulher com um pincel na mão era extremamente desdenhosa. Não bastasse o fato de as mulheres terem que suportar olhares de reprovação por se dedicarem seriamente à pintura, ainda tinham que aguentar a condescendência dos colegas homens, mesmo diante de um talento evidente. Moreso mais tarde declararia: "Eu não acho que algum homem algum dia vá tratar uma mulher como igual a si mesmo. E é só isso que eu peço, porque eu sei o meu valor." Berta valorizava essa opinião de Manet, mas não a seguia cegamente. No lado pessoal, porém, tudo era mais complicado. Ela dizia que sua situação com Manet era impossível, mesmo tendo queimado todas as cartas onde falava dele. Ainda assim, podemos supor que entre eles, no mínimo, havia uma tensão sexual. A situação de Morisot era impossível, pois Manet já era casado. Em 68, Morisot expõe Paisagem de Finistère no salão. E esse quadro teve certo sucesso, especialmente considerando que as pinturas de Renoir, Basile, Pissarro e Manet foram rejeitadas. No mesmo ano, Fontaine-Latour convenceu Morisot a posar para o novo quadro de Manet, A Varanda. O quadro geraria um escândalo por motivos tão ridículos que parecerão absurdos para vocês. Conto os detalhes no vídeo sobre Manet, assistam lá. É importante explicar que Victorina Miren, modelo favorita de Edouard Manet em Olímpia, sofreu tantas ofensas do público que, em 1868, recusou-se a continuar colaborando.
Ser modelo de Edouard Manet era um grande risco, especialmente para damas da alta sociedade. Se em Olímpia ela estava nua na varanda, pela ideia de Manet, tudo devia ser decente. E Morisot, encantada por Manet, suas pinturas e amizade, concordou e vinha cuidadosamente ao ateliê do artista para posar, sempre acompanhada de sua mãe. Um dos contemporâneos, ao comentar sobre a maneira de Manet pintar Morisot e compará-la com Victorina, escreveu: quando Manet pinta Victorina, ele a retrata como um belo objeto. Ao pintar Berta, ele a retrata com amor e ternura. A situação impossível de Morisot parecia ser mútua. Nesse período, jovens artistas rebeldes passaram a se reunir às sextas no Café Gerbois para discutir novas técnicas de pintura. Discutiam e tentavam encontrar maneiras de se destacar em um mundo onde qualquer tipo de pensamento livre era proibido. Berthe Morisot também participava dessas discussões, o que já era incomum, até escandaloso. Uma mulher artista na companhia de homens em um café. Mas a atmosfera do café e as ideias que circulavam naquele grupo unido dos futuros impressionistas não podiam deixar de influenciar a pintura de Berthe Morisot. E ela começa a pintar ao ar livre, em Louveciennes, que é o cartão de visita dos impressionistas. Eles se reuniam às sextas no café, segundas na casa de Morisot e quintas na de Edouard Manet. Berta nunca teve um ateliê. Isso seria considerado impróprio? Ela sempre pintava diretamente em seu quarto ou na sala de estar, liberando espaço para Marc e Berta, movendo os móveis e mantendo a aparência de um passatempo temporário. Além disso, as restrições também se aplicavam aos temas. Como mulher, ela não podia pintar qualquer coisa que quisesse. Às mulheres era indicado retratar cenas domésticas, naturezas mortas ou paisagens. Berthe Morisot não tinha acesso à pintura considerada superior na época, temas monumentais, históricos ou mitológicos. Você dificilmente verá hoje em suas obras um retrato de homem ou a representação de um espaço público. Uma mulher só podia pintar em um ambiente íntimo, longe de olhares alheios. Por isso, o único homem nas telas de Berthe Morisot será seu marido, Eugène Manet, irmão de Edouard Manet. Mas sobre isso você saberá um pouco mais tarde. Sim, críticos da época consideravam a pintura impressionista feminina. Pequenos formatos, paisagens, retratos e não batalhas. Em 1891, o crítico Theodor Vizeva escreveu: só a mulher pode praticar estritamente o sistema dos impressionistas e limitar seus esforços à transmissão de impressões. E de forma surpreendente, aconteceu que o impressionismo, pelos seus temas, era ideal para a mulher artista. Essa situação era aceitável para Berthe Morisot, que passou a experimentar animada com o formato. A maneira de pintar no cavalete, que em um dos dias de Natal foi presenteado a ela por Edouard Manet. Muitos críticos a consideram a mais persistente e dedicada às ideias do impressionismo. Entre os artistas rebeldes, Berthe Morisot não enviou obras ao Salão de 1869, pois já estava lá o quadro de Manet, A Varanda, no qual ela aparece retratada. Ela foi ver a pintura no dia da abertura da exposição e escreveu para sua irmã Edma: minha primeira preocupação foi ir para a sala da letra M. Lá encontrei Manet, que estava com um olhar selvagem. Ele me pediu para ir ver a pintura, porque ele mesmo não ousava se aproximar dela. Nunca vi um rosto tão expressivo. Ele ria nervosamente, assegurando ao mesmo tempo que sua pintura não prestava para nada e que ela fazia um enorme sucesso. Eu o considero encantador e gosto muito dele. As pinturas dele, como sempre, causam a impressão de serem frutos selvagens ou até um pouco imaturos, mas não posso dizer que não gosto delas. Na varanda fiquei mais estranha do que feia. Parece que entre os curiosos se espalhou o apelido de Mulher Fatal. Como vocês já sabem, o público destruiu o quadro simplesmente porque não gostou da cor da varanda. Uma mulher que parece desleixada e um cachorro estranho. Estourou mais um escândalo do nada, e desta vez o centro dele foi a Bertha Morrison. Manet está triste, ela escreveu depois. O público, como sempre, não apreciou a exposição dele, mas para ele isso sempre é um novo motivo de surpresa. Mesmo assim, ele disse que lhe trouxe felicidade e recebeu proposta para vender a varanda por causa dele. Eu gostaria muito que isso fosse verdade, mas temo que as esperanças dele novamente não se concretizem. Logo após a exposição, Manet conhece Eva Gonzalez, filha de um famoso escritor e também artista, e se encanta com sua beleza. Ele propõe que ela seja sua modelo e pinta seu retrato, o que magoa Berthe Morisot. Ela escreve para a irmã em agosto de 70. Manet me dá lições e usa como exemplo a eterna Mademoiselle Gonzalez. Ela tem autocontrole, perseverança, conduz projetos ao sucesso.
enquanto eu não consigo fazer nada. Nesta carta, ouvimos o ciúme de uma aluna e a rivalidade que em breve vão impulsionar Morizot a experimentos mais ousados. Por enquanto, ela se alegra silenciosamente quando Monet e Gonzalez não conseguem algo. Ela escreve para a irmã. Atualmente, toda a admiração dele é voltada para Mademoiselle Gonzalez, mas o retrato dela não avança. Ele diz que já é a 40ª sessão e teve que raspar a cabeça de novo. Ele mesmo é o primeiro a rir disso. E Berthe Morisot, nesse momento, começa a experimentar e decide pintar uma figura ao ar livre, e não em seu ateliê improvisado. Ela experimenta técnicas avançadas, embora controversas e não reconhecidas academicamente. Pintar ao ar livre era duplamente arriscado para uma mulher. Por isso, ela faz isso junto com sua irmã, que ela retrata nesta pintura tendo como fundo o Porto de Lorient. E ela mal pode esperar para mostrar sua nova criação para Manet, o que ela faz em seguida. Em mais uma visita do artista à nossa casa, ela lembra: Manet e sua esposa vieram nos visitar e fomos para o ateliê. Para minha surpresa, recebi os maiores elogios. Tudo o que faz parece claramente melhor que o da Eva Gonzalez. Manet é direto demais para que se possa cometer um engano. Tenho certeza de que ele gostou muito de tudo, mas só me lembro do que disse Fontaine. Manet sempre acha boas as pinturas das pessoas de quem gosta? Como você vê, Morisot é obcecada por Manet, fã, seguidora, colega talentosa e modelo ciumenta. Ao receber o elogio de Manet, presenteou-a com este quadro. No salão de 1870, Berthe Morisot expõe essa vista do Porto de Lorient e um duplo retrato de sua mãe e de sua irmã que tem uma história muito característica e, na minha opinião, triste, revelando o caráter do relacionamento entre Morisot e Manet. O retrato não estava ficando bom, e ela o mostrou para Puvis de Chavannes, que fez críticas à cabeça da mãe de Morisot. Berthe refez o retrato, mas Puvis recusou-se a avaliá-lo de novo. Chateada, ela mostrou o retrato para Manet. E ele, a princípio, falou muito bem do retrato, dizendo que gostou de praticamente tudo, exceto da barra do vestido. Ele pegou o pincel e a paleta de Morisot, corrigiu rapidamente a parte ruim com algumas pinceladas, escreve Morisot. Foi aí que começaram meus infortúnios. Já que ele se empolgou, nada pode detê-lo. Ele vai da saia ao corpete, depois à cabeça e ao fundo. Ele faz 1000 piadas, ri como um louco, me entrega a paleta, pega de volta de novo. Por volta das 5 da tarde, criamos a caricatura mais bonita que se pode imaginar. Nós esperávamos que a levassem. De qualquer forma, ele me fez colocá-la no carrinho e eu estava completamente exausta. Minha única esperança é que esse quadro não seja aceito. Mamãe acha tudo isso engraçado, mas eu acho de partir o coração. Como podem ver, Manet ainda não levava Morisot a sério. Ao atender a um pedido tímido, ele interveio com confiança no processo criativo e alterou a pintura por diversão, magoando a artista. Para o horror de Morisot, a pintura foi aceita no salão e, de olhos fechados, a artista aguardou críticas que não vieram. O júri não elogiou, mas também não criticou sua pintura, assim como fazia com Manet, tratando com condescendência o trabalho de uma mulher artista. O segundo quadro de Morisot também não teve sorte. Ele foi pendurado tão alto que era simplesmente impossível julgá-lo. Mesmo assim, os quadros de Manet não foram reconhecidos e o retrato de Eva Gonzalez foi chamado de caricatura horrível a óleo. Logo após o salão, começou a Guerra Franco-Prussiana. Napoleão atacou a Prússia e logo foi retaliado. As ações militares se espalharam para a própria França e logo chegaram a Paris. Berthe Morisot se preocupava com os irmãos. Manet e sua família foram obrigados a sair de Paris. No ano seguinte, não houve salão. A guerra durou 1 ano e resultou na criação de uma nova república na França. Após a guerra, Durand-Ruel retorna a Paris. O primeiro marchand de arte do mundo conhece jovens artistas do grupo Batignolles e compra várias de suas pinturas, incluindo 22 obras. Morisot Durand-Ruel, livre de preconceitos e rivalidade, coloca Berthe Morisot no mesmo nível dos principais pintores impressionistas. E essa avaliação justa apoia muito Berthe e fortalece sua autoconfiança. Como artistas inspirados pela nova parceria de negócios. No salão de 1872, só Berthe Morisot, entre os futuros impressionistas, envia pinturas. Para ela, o salão ainda é o único caminho. No entanto, suas pinturas, que são muito boas e frescas, novamente não alcançam grande sucesso, simplesmente não são notadas. Duvidam que uma mulher pinte tão bem quanto um homem. Toda a comunidade profissional simplesmente espera que Berthe se case e abandone essa brincadeira.
Ninguém se preocupa em avaliar o talento da artista de verdade. Você consegue imaginar como é ser mais talentosa que muitos, ousar fazer coisas que a sociedade considera escandalosas e ainda assim continuar. Quando ninguém ao seu redor te leva a sério? Desanimada pelo fracasso, ela vai para a Espanha em 1973. Nenhum dos impressionistas volta a enviar suas pinturas para o salão. Edouard Manet e Berta Morisot ficam sozinhos no salão oficial. Manet expõe 2 quadros. Faz sucesso com o retrato irônico, com uma caneca de cerveja. Morisot envia um pastel ao salão. O segundo quadro de Manet, Descanso, teve Morisot como modelo. Esse quadro substitui A Varanda e Olímpia. Como o quadro mais desprezado da exposição, Morisot, retratada esparramada no sofá com a perna caída, é chamada pelos espectadores nada menos do que de horror. Críticos e cartunistas, incomodados com a pose relaxada de Berta, chamaram o quadro de Mal do Mar, sugerindo que a personagem não está bem. Sua postura curvada, seu pé descalço e o botão desabotoado foram criticados como pouco atraentes e nada femininos. No entanto, houve quem destacasse o quanto Manet pinta Berta com carinho, alimentando rumores de que, através do pincel, ele expressa um amor totalmente impossível na vida real. George Moore, em suas memórias, concorda que havia uma relação platônica entre os dois e que Berta teria se casado com Manet se ele já não fosse casado. Enquanto isso, a França, após a guerra, começa a sentir a crise, as vendas de quadros caem drasticamente e os jovens artistas, rejeitados pelo salão, começam a enfrentar sérios problemas financeiros. Entre eles surge a ideia de organizar sua própria exposição, para se destacar e criar seu próprio contato com o público, contornando o bloqueio imposto pelo salão. Como vocês já devem ter percebido, estamos caminhando para aquela primeira exposição dos impressionistas de 1874, embora eles ainda não se chamem de impressionistas. Os artistas debatem animados e incentivam os colegas a rejeitar o salão de 1874. Edouard Manet recusou, e Berta Morisot, cujos quadros sempre eram aceitos no salão, enfrenta uma escolha difícil: juntar-se ao grupo de jovens artistas não reconhecidos. Arriscar sua posição no salão ou continuar expondo no salão onde ninguém a percebe. Uma escolha incrivelmente difícil para uma mulher do século XIX. O convívio de Berta com artistas homens já a comprometia. Mas enquanto ela seguisse os requisitos mínimos de decoro e não invadisse os temas e o estilo masculinos, muita coisa era perdoada para ela. Berta estava em segurança, assim como sua arte, mas a segurança não traz sucesso. Morisot era conhecida mais como uma mulher fatal, ligada por um relacionamento misterioso com o escandaloso Manet e que ainda por cima brincava de pintar. Mas em 1874, Berta já tinha 33 anos, ainda não era casada, exercia profissionalmente um ofício masculino, andava com um bando de artistas marginais e posava para esse impossível. Manet. Tomar uma decisão nessas condições, agravando ainda mais sua situação, nem todo homem teria coragem. Edouard Manet foi o único do grupo que permaneceu no salão oficial. Após o sucesso com uma caneca de cerveja, ele sabia que estava no caminho certo. Ele tentava convencer Renoir e Claude Manet, e principalmente Berta Morisot, para que ela não participasse dessa loucura e não arruinasse sua reputação. Edouard Manet tinha certeza de que Berta, que sempre respeitava sua opinião, o ouviria. Mas a artista já estava forte o suficiente, e o desprezo do salão, do círculo oficial de arte e até mesmo do próprio Manet a empurravam para atitudes ousadas. Naquela época, ela já era considerada quase solteirona e sofria pressão social para se casar, o que poderia encerrar sua carreira. Agora ou nunca. Berta Morisot resolve se unir aos artistas rebeldes e, em 1874, não envia suas obras ao salão. Ela, única entre os impressionistas, nunca mais participará do salão oficial. Ao todo, na exposição dos impressionistas, foram exibidas 165 pinturas, das quais 9 eram de autoria de Berta Morisot. A exposição, como você já sabe, aconteceu na galeria do fotógrafo Nadar e atraiu uma enorme quantidade de visitantes. Mas eles vinham mais para rir. Os críticos atacaram os artistas com artigos devastadores, sendo o mais popular a resenha de Louise Leroy. Irônica e mordaz, ela própria acabou servindo de propaganda para o evento. A imprensa e os círculos artísticos estavam literalmente cheios de caricaturas. Toda Paris ria dos jovens artistas. Aqui está um trecho de um dos artigos críticos. A Rua Le Plétier não teve sorte. Após o incêndio da ópera, outra calamidade atingiu o bairro.
Durand Ruel inaugurou uma exposição da chamada pintura. Um transeunte pacífico, atraído pelas bandeiras que enfeitam a fachada, entra e se depara com uma cena assustadora. 5 ou 6 loucos, entre eles uma mulher. Um grupo de infelizes, acometidos pela mania da vaidade, reuniu-se ali para expor suas obras. A imprensa estava enlouquecida e a mãe de Bertha Morisot, preocupada com as críticas, pediu ao amigo Guichard para ir lá e avaliar a situação. Como se não bastasse o fato de sua filha ainda não estar casada, agora isso também. E ela recebeu a seguinte resposta: eu vi as salas de nadar e quero imediatamente compartilhar com você minha impressão sincera. Quando entrei lá, estimada senhora, meu coração se apertou ao ver as obras de sua filha. Nesse ambiente sufocante, eu disse a mim mesmo: não se pode viver impunemente junto com loucos. Manet fez bem em impedir que ela mostrasse suas obras, analisando honestamente as obras expostas. Claro, é possível encontrar aqui e ali trechos magníficos, mas no geral tudo parece uma loucura. Guichard recomendou que Bertha Morisot rompesse de vez com essa chamada escola do futuro. Apesar do sucesso popular, a exposição fracassou financeiramente e os artistas só ganharam má reputação. Como vocês já sabem pela história de Eduardo Manet, até mesmo essa fama pode se tornar um caminho para a glória. O caminho será longo, difícil e cheio de desafios que poucos suportam. Para uma mulher era ainda mais difícil. Após a exposição dos impressionistas, a postura diante de Bertha ficou mais cautelosa. Sisley até teve que brigar com um dos visitantes que falou de forma ofensiva sobre Bertha Morisot. Mãe de Bertha, após a crítica de Guichard, ela passou a insistir que Bertha rompesse com os artistas e a pintora enfrentou mais uma escolha impossível: reputação ou carreira. Durante um jantar na casa dos Morisot, enquanto Edouard Manet pintava o retrato de Bertha com violetas, ele mencionou o assunto. A filha de Bertha, Julie, recorda. Naquele dia, tio Edouard disse à mamãe que ela devia se casar com papai. Eugène Manet, irmão de Edouard, era apaixonado por Bertha, não correspondido, amigo da família Morisot e presença frequente em sua casa. Essa proposta pareceu a todos a opção ideal. Eugène pede Bertha em casamento e ela aceita. Após o casamento, ela escreve à irmã: casei-me com um homem maravilhoso, honesto e jovem. Acho que ele realmente me ama. Por muito tempo, persegui ilusões que não me fizeram feliz. Agora começa a verdadeira vida. Acho que por ilusões ela queria dizer Edouard Manet. O relacionamento entre Manet e Morisot é misterioso, mas pode ser avaliado por indícios indiretos. Durante os preparativos do casamento, Manet pinta buquê de violetas, uma lembrança. Vemos as mesmas violetas que Bertha segurava quando Edward falou sobre o casamento dela. Também há um leque de outra pintura e um bilhete com a inscrição: Senhorita Morisot, ainda não, madame. Manet pintou o último retrato de Bertha pouco antes de seu casamento. Nele, Morisot, já distraída, olha para o lado, como se afastasse do artista e exibisse o anel. Em 22 de dezembro de 1874, Bertha Morisot tornou-se Bertha Manet, sobrenome que logo passaria à filha. Mesmo sem ter outros filhos, assinou suas pinturas com o nome de solteira até o fim da vida. Bertha teve muita sorte no casamento. Eugênio não só permitiu que ela se dedicasse à pintura, como também a apoiava completamente. Com formação em direito, ele usou seus conhecimentos para virar gerente de Bertha. Ele organizava exposições, supervisionava quadros, carregava o cavalete para Bertha e escrevia longas cartas sobre sua esposa e as exposições dos impressionistas quando ela, grávida, não estava em Paris. Na prática, Eugênio legalizou a ocupação duvidosa de sua esposa, colocando sua autoridade por trás dela, e ninguém mais ousou duvidar da decência de sua atividade. E a mãe de Bertha suspirou aliviada, transferindo esse fardo para os ombros de um homem. O peso também foi tirado dos ombros de Bertha. Agora, apoiada pelo marido e sem precisar de dinheiro, ela podia experimentar. E logo veremos que, às vezes, ela irá muito mais longe em seus experimentos do que seus colegas homens. O fracasso financeiro da primeira exposição dos impressionistas os forçou a dissolver a sociedade e gerou a ideia de fazer uma venda de quadros. Como já disse, essa França do pós-guerra estava em crise financeira e as pessoas não compravam quadros, muito menos os experimentais. Por isso, a venda pareceu uma boa ideia para os artistas e eles decidiram envolver nesse empreendimento o maior espirituoso de Paris, Albert Wolff. Os artistas, junto com Morisot, enviaram a ele um catálogo e um convite.
Logo saiu uma nota do crítico no jornal Figaro, mas o conteúdo não agradou aos amigos. Ele escreveu: talvez seja um bom negócio para quem pretende especular sobre a arte do futuro, mas com a seguinte ressalva: os impressionistas causam a mesma impressão que um gato passeando pelas teclas de um piano ou um macaco que, por acaso, pegou uma caixa de tintas. Mesmo assim, o leilão ocorreu em março de 1975. Foram exibidas 75 pinturas de Renoir, Sisley, Manet e 12 de Morisot. O público estava furioso, tão indignado com essa nova arte, que uma multidão apareceu no leilão e vaiava toda vez que um preço era anunciado, atrapalhando a compra das pinturas. Durand Ruel, que veio apoiar os artistas, simplesmente não conseguia comprar nada. No final, ele conseguiu comprar apenas algumas pinturas e o resto foi vendido literalmente por uma ninharia. Os preços mais altos foram para as pinturas mais discretas de Bertha Morisot, em média 250 francos cada. O preço mais alto foi 480 e o mais baixo, 80 francos. Para Manet, os preços variaram de 165 a 325 francos. Para Sisley, de 50 a 300. Renoir, por mais estranho que pareça, recebeu os preços mais baixos. 10 de suas pinturas não chegaram nem a 100 francos, e algumas delas ele teve que recomprar. Como resultado da venda, conseguiram arrecadar 11.491 francos, e a maior parte desse valor foi graças a Bertha Morisot. No mesmo ano, Morisot e o marido viajam para a ilha de White, na Grã-Bretanha, onde ela testa uma nova técnica, semelhante a uma escrita rápida. Pinceladas rápidas e curtas buscando concluir a pintura em uma sessão. Isso permitiu a ela capturar a vida no momento em que um raio de sol caía ou o sopro do vento nas cortinas. Linhas finas com a ponta do pincel chato, pinceladas largas com a superfície e ajuste da tinta com o cabo do pincel. Nenhum colega impressionista era tão ousado e experimental, mas as dificuldades financeiras persistiam. Em 1976, Eugênio escreve para Bertha: o clã dos artistas está desanimado, os comerciantes estão cheios de mercadorias, Eduardo, ou seja, Manet, quer fechar o ateliê. Tomara que os compradores voltem. Na verdade, o momento é muito desfavorável. Foi assim que ele comentou sobre a possibilidade de organizar uma nova exposição dos impressionistas. Simplesmente não havia dinheiro. Felizmente, entre os artistas havia pessoas ricas, incluindo Cabo. No vídeo sobre Renoir, conto como seu testamento quase quebrou a resistência dos conservadores. Não deixe de assistir, é muito interessante. Cabot também era artista, embora muito tímido, e gastava todo o seu dinheiro comprando quadros dos impressionistas. Graças a ele, em 1977, ocorreu a terceira exposição dos impressionistas. A exposição reuniu mais de 250 obras com o salão central dedicado a Cézanne e Bertha Morisot. Assim, a obra de Morisot competia com os maiores gênios da época e ocupava posições de destaque. Apesar das dificuldades e preconceitos enfrentados por uma mulher artista na época, a exposição voltou a ser popular, mas a atitude do público e dos críticos não mudou. 14 de novembro de 1978, Morisot deu à luz sua única filha, Julie Manet, que se tornou sua modelo favorita em muitas de suas obras, desde a infância até a juventude. E até posou para alguns de seus colegas, como Manet e Renoir. Na quarta exposição dos impressionistas, Bertha Morisot não participou por estar grávida. O destino das mulheres já interrompia carreiras então, mas com Morisot isso não durou muito. Na quarta exposição, os artistas diminuíram os riscos e tiraram impressionistas do nome, chamando-a de Exposição do Grupo de Artistas Independentes. Isso não enganou ninguém. Armand Silvestre, um crítico famoso, escreveu o seguinte: vocês estão convidados a comparecer à cerimônia fúnebre e ao enterro dos impressionistas. Este triste convite é enviado a vocês pelos independentes. Não precisa fingir lágrimas ou alegria. Tranquilidade. Só a palavra morreu. Mas embora os críticos continuassem tão ferozes, o público era mais favorável e vinha se divertir. Por isso, os ingressos eram vendidos muito bem. No final, até mesmo alguns quadros foram vendidos. E depois de pagar todas as despesas, ainda restaram 6.000 francos, que foi decidido dividir igualmente entre os artistas. E cada um deles recebeu 439 francos. Bertha Morisot não precisava de dinheiro, então estava em posição especial. Ela não precisava, como Claude Monet e Renoir, lutar por uma colher de sopa, então evitava facilmente a tentação de expor no salão oficial. Diferente dos colegas, ela planejava sua arte, seu pincel ganhava confiança e suas pinceladas se alongavam. No início dos anos 80, a obra de Morisot se torna mais madura. Veja, você pode perceber essa mudança pelas pinturas.
Em 1880, na quinta exposição dos impressionistas, poucos artistas participaram. Do grupo original só ficaram Pissarro, Degas e Bertha Morisot. Por isso podemos chamar Bertha Morisot de uma das artistas impressionistas mais fiéis. Na quinta exposição, ela enviou 12 obras. Porém, entre os impressionistas houve divisão. Alguns queriam continuar, outros achavam as exposições sem sentido. O desânimo dominava os artistas. Imagine como era para uma mulher naquela época continuar um trabalho do qual até os homens começaram a desistir e se afastar. Mas logo Bertha ganhou companhia feminina. Entre os impressionistas destacou-se Mary Cassatt, uma das 3 rainhas do impressionismo junto com Morisot e Marie Bracquemond. O caminho aberto por Morisot já atraía outras artistas. É hora de uma nova geração de artistas, inspirados pela ousadia dos impressionistas e desejando ser pioneiros. A sexta exposição quase não ocorreu por divergências entre os artistas, mas foi realizada com participação reduzida. Os velhos mestres, exceto Sisley, Degas e Morisot, não participaram dela. A situação piorava pelo mau caráter de Degas, que já liderava um grupo de jovens seguidores e buscava comandar o movimento. Vou explicar como as exposições eram organizadas. Os artistas procuravam um local, verificavam o custo do aluguel, da mão de obra e da organização, faziam um orçamento e o valor obtido era dividido igualmente entre todos os participantes da exposição. Acontecia que quanto mais participantes houvesse, menos cada um teria que pagar. E parecia que tudo era justo. A situação financeira dos artistas variava. Alguns, como Claude Monet e Renoir, eram pobres e mal conseguiam pagar a taxa de associação. E então, alguns de seus amigos artistas mais abastados assumiam o peso do pagamento e os riscos do fracasso para si mesmos. Esses artistas abastados, por exemplo, eram Pissarro, Degas e Bertha Morisot. E acontecia que aqueles que podiam apoiar um amigo artista também ganhavam poder. Eles podiam, com sua decisão de apoio, basicamente garantir ao artista a participação na exposição. Se Sisley e Morisot tinham boas intenções, Degas aproveitava as oportunidades. E com o tempo, ele reuniu um grupo de apoiadores sob sua proteção e começou uma verdadeira luta pelo poder. Isso encontrava resistência, intensificada pelo caráter arrogante de Degas, que afastava os outros artistas. Degas será tema do próximo vídeo. Inscreva-se para não perder, ele é um artista muito curioso. No geral, todos brigaram, e isso foi a prova de que aquele antigo grupo de impressionistas já não existia mais. Por isso, a 7ª exposição nunca teria acontecido se não fosse por Durand-Ruel. Os artistas já tinham começado a organizá-la, mas não conseguiam chegar a um acordo. Quem vai ficar em qual lugar, quem pode participar e assim por diante. A situação piorou em 1982 com uma nova crise económica. Na França houve muitas falências e um dos que faliu foi o amigo de Durand-Ruel, Feder Durand-Ruel. Ele precisou entregar o tribunal para ele e já não estava bem financeiramente. No entanto, Ardilier já havia investido tanto nesse novo movimento que não podia permitir que ele empacasse. Por isso, ele assumiu a organização da 7ª exposição, reunindo um grupo de artistas antigos e novos. Mas o antigo grupo de impressionistas recusava-se terminantemente a participar junto com os novatos, e Morisot também se recusava a participar. Se Manet não fosse, ele só iria se Renoir também fosse. Renoir suspeitava que queriam usá-los apenas para preencher uma lacuna, e Caillebotte nem sequer foi convidado. Isso virou mais um motivo de discórdia. Mas todos eles deviam tanto a Durand-Ruel que no final não ousaram recusar. No final das contas, todos concordaram e a exposição aconteceu, embora novamente sem a palavra impressionistas no título. Hoje em dia, qualquer artista sonharia em se chamar de impressionista. Naquela época, até revolucionários ousados precisavam fazer concessões e engolir o orgulho. Com o patrocínio de Durand-Ruel, não precisaram convidar artistas externos nem juntar orçamento pouco a pouco. A 7ª exposição se tornou talvez a mais representativa e madura, um impressionismo concentrado. Eugène, escreveu Bertie Duret, que entende do assunto, acha que a exposição deste ano é a melhor de todas que o seu grupo já organizou. Eu penso o mesmo. A imprensa foi mais favorável à exposição, inclusive com comentários elogiosos. Novos compradores surgiram e vários quadros foram vendidos por bom preço. Durand-Ruel passou a pedir 2.000 francos pelas pinturas de Sisley. As obras de Berthe e Morisot custavam entre 500 e 1.200 francos. Nessa época, Edouard Manet, que nunca participou das exposições dos impressionistas, expôs seu bar no Folies Bergère no salão oficial. A última de suas grandes obras, após a qual ele foi nomeado Cavaleiro da Ordem da Legião de Honra,
Mas mesmo nessa época, quando Morisot já era uma artista respeitada em seu meio, ele não acreditava nela. Ele dizia que minha nora só existia por minha causa. A saúde de Edouard Manet já estava debilitada naquela época. Em 1883, ele ficou acamado por paralisia na perna e desenvolveu gangrena. Mas ele demorou demais para fazer a amputação e tratou a perna com substâncias tóxicas por insistência do Dr. Gaucher, um homeopata convicto. E quando a amputação finalmente foi feita, já não adiantou. A morte de Manet abalou os artistas e, especialmente, Berthe Morisot, que perdeu não só um cunhado, mas também um mestre, um apoio e talvez um amor impossível. Estamos diante da oitava e última exposição dos impressionistas, marcada pela chegada de uma nova geração de jovens artistas já rivalizando com os mestres impressionistas. E além da rivalidade dentro do grupo, aumentou ainda mais a pressão da nova geração de artistas. E isso, é claro, não agradava a muitos. A organização da oitava exposição ficou a cargo de Chita, Morizo, Berta e Eugênio. Em 86, eles tiveram a coragem de visitar os amigos artistas e negociar com todos. A situação era complicada não só por Deg e seu grupo, mas também por Pissarro. Exigiu a inclusão de Seurat e Signac na exposição. Grandes pós-impressionistas, então desconhecidos e rejeitados até pelos impressionistas. Como pode ver, a atmosfera estava muito tensa e o movimento impressionista crescia rapidamente com novos membros. Os impressionistas viraram o novo salão oficial, enquanto os rebeldes agora traziam ideias ainda mais inovadoras que o impressionismo. Ao saber que Seurat e Signac participariam, Claude Manet recusou-se a entrar na exposição. Depois, Renoir, Caillebotte e Sisley também recusaram participar. Assim, o núcleo principal fez um protesto, deixando claro que o movimento havia se desfeito completamente. Agora cada artista segue seu caminho. Em março de 1986, Durand-Ruel reuniu 300 pinturas de sua coleção após ser convidado pelos Estados Unidos para organizar uma grande exposição. Tudo dependia dela. Apesar do ceticismo, muitos artistas não acreditavam que o público americano seria mais receptivo e viam isso como uma ideia inútil. Mas a oitava exposição acabou acontecendo em 15 de maio de 1986, 12 anos após a primeira. Participaram principalmente amigos de Degas, jovens artistas, e amigos de Sisley e Berthe Morisot. Dos grandes impressionistas restaram apenas 3, mas mesmo eles já não estavam mais unidos por uma ideia comum. A exposição foi chamada simplesmente de Oitava Exposição de Pinturas. Nela não havia a palavra impressionismo. Omitiram até a palavra independentes, sem mencionar os irreconciliáveis, a origem de tudo. Os críticos começaram a falar mal ao mesmo tempo, zombando de Pissarro, dizendo que depois de 30 anos de sofrimento ele teria que recomeçar, só que agora na companhia de artistas que poderiam ser seus filhos. Durand-Ruel também retornou a Paris. Havia boatos de que ele ganhara uma fortuna ou se envolvera com pessoas duvidosas, mas a verdade era mais simples. A exposição nos Estados Unidos foi recebida com curiosidade. Jornais americanos diziam: é claro, sente-se que os artistas trabalharam com intenção. E se eles negligenciavam as regras estabelecidas, era apenas porque já as haviam superado. E se abriam mão de pequenas verdades, faziam isso para ressaltar ainda mais as principais. 2 semanas após a abertura da exposição nos Estados Unidos, em 10 de abril anunciaram que 7 ou 8 quadros já tinham sido vendidos. Devido ao grande interesse, a exposição foi prolongada por mais um mês. O público assistia com prazer, enquanto críticos debatiam os méritos da nova corrente na pintura. A América se aproximou da exposição sem preconceitos, buscando entender honestamente a arte do velho mundo, vista como prestigiosa. E isso animou Durand-Ruel. Antes de Durand-Ruel voltar para a França, a Associação Americana de Artes comprou várias pinturas e combinou com ele que, no outono, ele voltaria com uma nova exposição. Ao voltar, disse que os Estados Unidos da América eram a chance dos impressionistas, e como sabem pelos meus vídeos, isso logo se confirmou. Na ausência de Durand-Ruel, Claude Manet vendeu pinturas por meio de um concorrente. Ele e Renoir expuseram em outra galeria. Em outras palavras, os caminhos dos impressionistas se separaram de vez. Mas houve um evento muito importante na 8ª exposição dos impressionistas. Um jovem e desconhecido pintor da Holanda chegou a Paris e foi ver os famosos impressionistas. Ele se impressionou com a paleta vibrante e a técnica dos artistas parisienses. Essa exposição mudou sua visão, sua técnica e a pintura mundial para sempre. Esse era Vincent van Gogh. Em breve falarei mais dele. Inscreva-se para acompanhar. A 8ª exposição dos impressionistas encerrou o grupo.
O ano de 1886 foi uma encruzilhada, com o antigo grupo de artistas ainda cheio de força e paixão. Sua criatividade amadureceu após 25 anos enfrentando sofrimento e rejeição no conservador meio artístico de Paris. Depois de 1886, Bertha Morisot expôs frequentemente e, em 1892, Theo Van Gogh organizou uma exposição particular para ela, O Maior Risco e o Maior Reconhecimento. E essa exposição foi um grande sucesso. Em 1892, Durand Ruel realizou sua segunda exposição nos Estados Unidos. E após um sucesso estrondoso, ela entrou para sempre no panteão dos impressionistas de renome mundial. Nesse mesmo ano, o marido de Bertha Morisot, Eugène, faleceu e no ano seguinte sua irmã Yves também morreu. Em 1994, Morisot foi a Bruxelas para visitar uma grande exposição coletiva, na qual ela apresentou 4 pinturas. No mesmo ano, o governo francês comprou pela primeira vez uma de suas pinturas, Moça em Vestido de Noite, tornando-se uma das primeiras entre os impressionistas. A artista faleceu em 2 de março de 1895, aos 54 anos, devido à insuficiência pulmonar. Um ano após sua morte, amigos artistas como Degas, Renoir e Manet organizaram a primeira retrospectiva de Morisot, reunindo 380 pinturas e homenageando seu talento. Ela manteve-se mais fiel aos conceitos originais do impressionismo do que qualquer colega. Até Seurat se rendeu ao encanto e frescor das pinturas e aquarelas dela e à sinceridade de sua visão delicada. Mas quem mais a amava era Renoir. Desde o fim dos anos 80, ele a visitava sempre e pintava retratos dela e da filha. Ele considerava Bertha Morisot a única artista, depois de Fragonard, a possuir um talento pictórico feminino e admirava a pureza de seu talento. Por muito tempo, ela foi vista como secundária no impressionismo só por ser mulher, embora fosse superior a muitos impressionistas homens. Ela permaneceu fiel às suas ideias e, no final, junto com seu marido, praticamente sustentou toda a comunidade. E considerando as dificuldades que uma mulher artista enfrentava naquela época, eu a considero simplesmente uma heroína. A reavaliação do papel de Bertha Morisot aconteceu muito mais tarde, quando os direitos das mulheres e o movimento feminista finalmente se tornaram mainstream. Bertha Morisot criou um precedente inédito para a época, que abriu caminho para todas as talentosas artistas contemporâneas, incluindo as magníficas Natalia Goncharova e Zinaida Serebriakova. Mal posso esperar para contar para vocês. Hoje já não surpreende a combinação mulher-artista. Nós apreciamos com prazer as obras de Frida Kahlo, Vera Mukhina, Louise Bourgeois e Kusama. Mas quem iniciou esse caminho, abriu essa porta e a manteve aberta com todo o seu corpo frágil foi justamente Bertha Morisot, delicada, corajosa, determinada e eternamente jovem. Ela foi enterrada em 6 de março no jazigo da família Manet no cemitério de Passy, em Paris. Ao lado da pessoa que a salvou e da pessoa de quem foi tão difícil se salvar. Inscreva-se no canal e curta o vídeo. Falamos sobre arte de forma interessante e honesta. Tchau a todos!